Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje a disciplina Práticas em Alimentação Escolar 1. Eu sou a professora doutora Patrícia Vieira Del Ré, da UFMS. O nosso primeiro módulo é sobre Fundamentos da Educação Escolar. E a primeira unidade a gente vai estudar o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vocês vão verificar durante esse semestre que vamos falar bastante do PNAE, que é um programa específico da alimentação escolar para todo o Brasil. Bom, vamos começar com algumas definições importantes. Primeiro, o que é a alimentação escolar? Ela significa todo o alimento ofertado dentro do ambiente escolar. Isto é, qualquer coisa que a escola estiver oferecendo para o aluno é considerado alimentação escolar. Por isso, a gente tem que ter bastante atenção. Bom, é um direito do aluno, garantido pela legislação para todos os alunos da escola básica pública. Então, a gente está falando aqui das escolas públicas. A gente vai falar desde o ensino infantil até o ensino médio, né, passando pelo fundamental, mas não para as escolas particulares. As escolas particulares não há uma legislação específica para alimentação escolar, visto que não é subsidiado pelo governo. Bom, é um dever do Estado promover e incentivar a alimentação escolar, conforme as diretrizes. Nós temos muitas legislações que definem o que é obrigatório, o que é permitido, o que é proibido dentro da alimentação escolar. E a gente vai ver cada um desses detalhes hoje. Bom, vamos começar por uma definição importante. O nome, né? Vocês vão ouvir falar bastante dessa sigla, PNAE, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele vai de norte a sul, de leste a oeste, todos os estados e o Distrito Federal. E ele funciona como? Ele é um repasse de recursos financeiros federais, né, do governo federal, às escolas de educação básica pública. E também às entidades filantrópicas ou escolas confessionais, que são mantidos por entidades sem fins lucrativos, que são registradas, né, conveniadas com os estados ou com os municípios em todo o Brasil. Quando a gente fala de escolas confessionais, a gente está falando daquelas escolas que são regidas por alguma fé, alguma religião, mas sempre pensando sem fins lucrativos, tá? Aí sim ela tem direito a receber os recursos do programa, que é o PNAE. Bom, um breve histórico aqui para vocês entenderem como que a gente chegou no programa de alimentação escolar. Se a gente pensar lá nas décadas passadas, década de 1930, 1940, o Brasil não tinha uma legislação específica. E a gente tinha muitos problemas de fome no Brasil. Ainda temos, né? Mas com uma condição muito melhor hoje em dia. E em 1955 foi criada, então, uma campanha de merenda escolar. Daí vem o nome, né, que a gente chama merenda escolar. Muitas pessoas ainda falam merenda escolar, mas o termo correto hoje é alimentação escolar, tá? E essa campanha deu início, então, aos primeiros alimentos a serem oferecidos na escola. Mas em 1979, então já está completando aí 46 anos esse ano, foi criado esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que o governo federal repassa os recursos para as escolas fornecerem a alimentação escolar, né? Em 1994, esse programa recebeu uma lei, né, um adendo aí de uma lei que descentralizou esses recursos para a execução do PNAE. Em 2006, né, bem recente aí, né, 21 anos atrás, que foi obrigatório a presença do nutricionistas nas escolas. Desde então, o programa não pode funcionar sem ter um RT, que é um responsável técnico, dentro da escola, para orientar e cuidar de todos os passos do PNAE. Então, tem todo o município, estado, né, tem que ter um nutricionista para acompanhar o programa de alimentação escolar. Mais recente, agora, em 2009, a gente tem a lei mais nova, né, do PNAE, que determinou algumas diretrizes e também proporcionou o repasse direto do dinheiro para a escola, né?
E em 2020, a gente tem a última resolução do FNDE com as regras do que é permitido e proibido dentro dos cardápios da escola. Então, esse caminho que o PNAE foi passando foi sendo uma evolução, trazendo melhorias, principalmente para a qualidade do que era servido dentro da escola. Bom, então, duas legislações atuais são muito importantes a leitura de vocês, que é a Lei 11.947 de 2009, que regulamenta o PNAE atual, e a resolução do FNDE 6 de 2020, que define as normas da operação, de como ele realmente funciona na prática. Essas duas legislações, elas estão lá na sua trilha de aprendizagem como leitura em algum momento. Então, é muito importante que vocês tenham essas legislações com vocês para a execução dessa disciplina, tá? Elas vão, essa disciplina toda é baseada nessas duas legislações que regulamentam o PNAE. Bom, quais são os objetivos do programa, então? O objetivo é o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar dos alunos através da formação de hábitos saudáveis. Então, a gente tem dois pilares importantes aqui. Primeiro, a oferta de refeições saudáveis, para que a gente realmente possa garantir que as crianças cresçam, se desenvolvam e tenham um bom rendimento escolar, né? O PNAE, ele vai proporcionar de 30% até 70% das necessidades diárias de uma criança. Então, é uma oferta importante da alimentação para essa criança. Por que de 30% a 70%? Porque pode variar aí do tempo que a criança permanece na escola. Então, as crianças que permanecem por um período vão receber até 30% das suas necessidades, e a criança que fica em período integral até 70% das suas necessidades. Então, vejam, é uma grande oferta de alimentos, né? Além disso, o PNAE contribui, né, de forma essencial para a educação alimentar e nutricional, que é uma forma de que, através dos alimentos, através dessa oferta que eles recebem e da educação que eles recebem dentro da sala de aula sobre alimentos, que eles tenham, então, um crescimento saudável. Bom, o PNAE, ele tem 6 diretrizes, e é muito importante que a gente entenda essas diretrizes do programa, que vão, então, nos encaminhar para o que deve acontecer na escola durante a realização do programa. A primeira diretriz, ela diz respeito à alimentação saudável e adequada. Então, ela garante que os alimentos sejam variados, né? Então, vai precisar de uma alimentação com muitos alimentos e seguros, né? No ponto de vista microbiológico, no ponto de vista de higiene, né? Então, esse alimento, essa alimentação, para ser considerada saudável, ela precisa ter essas garantias, né? Além do respeito à cultura e às tradições. Então, a gente precisa respeitar os hábitos alimentares de norte a sul do país, de leste a oeste. Então, se a gente está no sul, a gente tem um tipo de alimento, se a gente está no norte, outro tipo de alimento. O programa não é engessado de modo que todas as escolas forneçam sempre o mesmo cardápio. Não, tem que estar adequado àquela cultura do local, àquela tradição do local, inclusive para os povos tradicionais, né, como os indígenas, os quilombolas. Então, precisa haver um respeito na hora da elaboração desse cardápio para que a criança aceite o máximo possível, né? E assim, dessa forma, contribua para o crescimento e o desenvolvimento desse aluno e, consequentemente, ele tem um melhor rendimento escolar. Então, essa diretriz é a que rege o programa. A gente também tem a segunda diretriz, que fala sobre a educação alimentar e nutricional. Essa diretriz, ela fala que é importante que os currículos escolares incluam atividades de educação alimentar e nutricional, atividades que falam sobre as escolhas melhores, as escolhas saudáveis, né? O que se deve evitar de comer em excesso, promovendo aí uma alimentação segura e saudável para essa criança, né? Que ela consiga levar esses hábitos saudáveis para a vida toda, né? De forma que ela garanta
visa uma perspectiva de segurança alimentar e nutricional. Então, associado a receber o alimento saudável, vem a educação alimentar e nutricional. A terceira diretriz é sobre a universalidade de atendimento. Então, é para atender todos os alunos da rede pública da educação básica. Como eu disse anteriormente, a rede pública não envolve, então, as escolas particulares. E é da educação infantil até o ensino médio, então, dos 4 aos 17 anos. A participação da comunidade também é uma das diretrizes do PNAE, através do controle social e do acompanhamento do que cada escola está fazendo com os recursos que ela recebe do governo. Então, a gente tem uma comissão de acompanhamento escolar, que tem a sigla CAI. Essa comissão faz esse controle social, esse acompanhamento. É como se fosse uma vigilância do programa. Ela acompanha as escolas fazendo visitas para ver as condições higiênico-sanitárias, ver se está seguindo as regras, ver se está usando o dinheiro, o recurso que está recebendo de maneira adequada. Tá? Isso para garantir, então, que essa alimentação seja a mais saudável possível e a mais adequada. A quinta diretriz é sobre o apoio ao desenvolvimento sustentável. Uma das preocupações do programa é incentivar a aquisição de alimentos locais, melhorar as condições da comunidade. Então, uma das obrigações do programa é que 30% dos alimentos comprados com os recursos do governo sejam de agricultores familiares, de preferência de mulheres, né, que comandam a família ali. Então, é uma prioridade para essas comunidades familiares, né, e tradicionais. Então, muita coisa não é para vir da indústria, é para vir das hortas, é para vir dos assentamentos, da localidade local. E, por último, não menos importante, a sexta diretriz, que ela fala sobre o direito da alimentação escolar. É uma garantia, um acesso igualitário, respeitando condições biológicas e de saúde. Então, se essa criança é uma criança celíaca, por exemplo, que tem essa restrição ao glúten, precisa ter um alimento um cardápio preparado para essa criança, né? Que é uma criança que não pode comer trigo, por exemplo, ou qualquer alimento rico em glúten, ou uma criança diabética, não pode receber açúcar, né, em excesso. Então, esse acesso igualitário, ele respeita, então, essas diferenças de saúde e obriga aí o profissional nutricionista que está acompanhando a elaboração desse cardápio a seguir as necessidades de cada criança, tá? Bom, quem são os usuários do programa, né? São os estudantes, né, que são informados no censo escolar do ano anterior, de 4 tipos de entidades, né? Então, todas as escolas, né, os alunos matriculados em escolas federais, distritais, estaduais e municipais. Né? Também entidades filantrópicas, né, que não têm fins lucrativos e possuem algum tipo de educação especial ou confessional, como creches, apoio segundo turno, alguma coisa nesse sentido. Entidades comunitárias, né, que são conveniadas com o poder público, e entidades de atendimento educacional especializado, que normalmente acontecem no segundo turno para crianças especiais. Então, toda a rede pública, né, todo estudante matriculado em qualquer tipo de rede pública é usuário do programa e tem direito à alimentação escolar, seja no período de manhã, de tarde, de noite, qualquer um desses períodos ele tem direito a esse alimento escolar através do PNAE. Bom, e as entidades, né? Quais são as entidades que participam do programa? São 4 entidades. A primeira é a entidade do governo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que coordena e rege todo o programa. O segundo é a entidade executora, que pode ser o Estado, o município, o Distrito Federal ou as escolas federais, tá?
Em terceiro, as unidades executoras, que são aquelas que entidades privadas dentro das escolas que fazem o controle, né, dos recursos recebidos, né, fazem compra, faz prestação de conta dentro das escolas. E por último, o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que eu já falei para vocês, que é a parte social, que é a vigilância do programa. Lá na leitura obrigatória do módulo 1, vocês vão encontrar uma cartilha que tem ali um detalhamento melhor de cada uma dessas entidades. Não deixem de ler, porque vai ajudar vocês a ampliar melhor o conhecimento de vocês, tá? Aqui eu trouxe para vocês um resuminho do que cada um faz, mas lá na cartilha vocês vão encontrar mais material. Então, o MEC é aquele que define a regra, que define a norma, né? E ele que dá assistência técnica às entidades executoras para que a assistência financeira seja efetivada, né? Então, é ele que passa os recursos, né? O MEC, através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é que passa o recurso para as entidades executoras, tá? As entidades executoras são o quê? As secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, né? Ou as escolas federais, porque as escolas federais recebem diretamente o recurso, né? Não passa pelas secretarias da educação. E elas se responsabilizam, então, pela todo o planejamento do PNAE, né? Das condições do PNAE. Tudo o que a legislação determina. Tá? Então, as entidades executoras são aquelas que se responsabilizam para que o programa seja executado na prática. Elas recebem o recurso do governo e elas repassam esses recursos para a escola, ou na forma de dinheiro, ou na forma de alimento. Tá? As unidades executoras são aquelas, então, que vão colocar em prática, são as escolas, né? Só que as escolas, elas formam ali dentro de cada unidade, de cada escola, as chamadas caixa escolar, associação de pais e mestres, círculos de pais e mestres, ou simplesmente unidade executora, que vai fazer, então, todo esse processo de gerenciar os recursos, ou na forma de alimentos, ou na forma de dinheiro, depende do tipo de instituição que a gente está falando. Tá? E, por último, o CAI, que é o conselho que faz a fiscalização, o acompanhamento. Então, muitas escolas, né, são visitadas todos os anos pelo Conselho de Alimentação Escolar, que vai verificar as condições higiênico-sanitárias, como que os alimentos estão sendo armazenados, né, se estão seguindo o cardápio que o nutricionista propôs, né, fazendo uma avaliação e prestando contas. É através do relatório do CAI é que se mantém o programa funcionando, tá? Então, o CAI é muito importante. E o CAI é formado por membros da sociedade. Então, a gente tem poder executivo envolvido, professores ou alunos, a gente tem pais envolvidos ali e representantes da sociedade civil, como, por exemplo, religiosos, que podem fazer parte aí também do conselho. Então, há uma eleição, essas pessoas ficam por um período, né, por mandatos, e elas fazem esse acompanhamento mais próximo da escola. Então, é muito importante a participação do CAI, tá? Bom, o que o programa traz para a gente em relação aos aspectos nutricionais? A preocupação não é só fornecer um alimento, a preocupação é assegurar que esse alimento vai garantir uma segurança nutricional para esse aluno. E para isso, é obrigatório que seja uma alimentação saudável, com alimentos variados e que respeitem a cultura e os hábitos locais, como eu já falei, né? E também que incluam no processo de educação a educação alimentar e nutricional, tá? Para garantir que toda a saúde de todas as crianças, independente da idade, das condições, sejam supridas. Bom, aqui nós vamos destacar o papel do nutricionista no PNAE, né? O programa exige, então, a designação, a contratação de um nutricionista que vai ser o responsável técnico pelo programa. A função dele, inicialmente, é elaborar os cardápios, respeitando, então, as necessidades nutricionais, que eu já disse para vocês, que vão de 30% até 70% do dia dessa criança, tá? Os hábitos alimentares dele, a
cultura da localidade e as orientações do Ministério da Saúde para promover a saúde por meio da alimentação. A gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante na garantia da saúde, na prevenção de doenças, e o nutricionista é o responsável por estudar, né, esses aspectos a fim de elaborar um cardápio adequado que respeite tudo isso. Bom, aqui nesse slide a gente vê as principais atribuições do nutricionista, né? Então, ele é responsável por coordenar, supervisionar, executar todas as ações ligadas ao programa. Começa, né, com a elaboração do cardápio, depois realiza uma série de ações de educação alimentar e nutricional, que é o incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, tá? Elaborar também um manual de boas práticas, que é executado dentro da cozinha da escola para orientar as condições higiênico-sanitárias, a limpeza. Então, o trabalho do nutricionista não é só o cardápio, é o cardápio, a educação, as condições higiênico-sanitárias, né? E supervisionar todo o processo de produção, seja na hora de descascar, limpar, cozinhar, para garantir que ali estejam todos os nutrientes que as crianças precisam, como o seu armazenamento adequado, o transporte até a escola, né? A forma que é servido, a quantidade que é servido, né? E depois todo o processo de higienização desses alimentos e equipamentos, e também a parte de aceitabilidade. É função do nutricionista acompanhar se as crianças estão gostando daquela alimentação e quando introduzir um alimento novo, seja realizado algum teste para verificar se as crianças aceitaram ou não aquele alimento. Então, eu não posso simplesmente colocar um alimento lá novo no cardápio, uma preparação nova, sem ter feito essa avaliação da aceitabilidade. Então, veja, é um ciclo, né? Eu elaboro o cardápio, eu faço educação nutricional com as crianças, eu controlo todo o processo de produção que vai desde estabelecer as normas, a higiene e acompanhar a aceitação do cardápio através desses testes de aceitabilidade. Então, o nutricionista é o principal responsável por esse acompanhamento. Então, todos os municípios são obrigatórios a ter a contratação de um profissional nutricionista para fazer esse acompanhamento. E o recurso, né? Quanto vai de verba? Como que essa verba é repassada, né? Ela é repassada por número de alunos. Então, a gente tem uma formulazinha que é assim, o valor total de dinheiro que cada escola vai receber é a multiplicação do número de alunos, né? Vezes o dia de atendimento, que normalmente são 200 dias letivos, vezes o valor per capita. Então, cada aluno tem um valor que repassa por aluno. São 8 parcelas anuais que o governo repassa, que começa em fevereiro e vai normalmente até final de setembro. E aí funciona da seguinte maneira: o governo, através desse órgão, o FNDE, repassa o dinheiro diretamente para as escolas federais. Então, as escolas que são federais, o dinheiro vai diretamente para elas e elas vão administrar exatamente como o programa determina. Quando é o Estado, então, o governo passa o recurso para as secretarias estaduais e essas secretarias estaduais passam para as escolas estaduais. Quando é o município, então o FNDE, o governo passa para a prefeitura e a prefeitura, através das suas escolas, as secretarias municipais, repassa o recurso para as escolas municipais ou para as escolas conveniadas. Tá? Algumas prefeituras também cuidam de escolas estaduais, aí vai depender do acordo que o Estado fez com o município, mas normalmente os recursos do Estado vão diretamente para as escolas do Estado e os recursos do município vão diretamente para as escolas municipais ou conveniadas, e as escolas federais recebem o recurso em separado.
Qual é o valor, então? Então, a gente tinha aquela fórmula lá, né? Que é o número de alunos, vezes os dias letivos que esses alunos vão estudar, e aí o valor por dia que cada aluno recebe. Então, isso vai variar do tempo que ele passa na escola. Então, para creches e escolas de tempo integral, o valor é de R$ 1,37. Esses valores foram reajustados pela última vez em 2023. Para pré-escola é 72 centavos, para atendimento do EJA, né, 41 centavos, ensino médio e fundamental 50, ensino integral médio 2,56, escolas quilombolas e indígenas 0,86. Então, esses valores, eles mudam de acordo com o tipo de escola. E aí vocês podem pensar, nossa, mas esse valor é muito pequenininho, né? Vai ser suficiente para atender? Na verdade, esse é um recurso suplementar. O PNAE, ele não é um programa que vai atender tudo na escola, ele vai atender uma parte. A outra parte deve ser repassada pelo próprio município. Então, o município vai suplementar esses valores, né? Outra coisa muito importante é que os recursos passados pelo PNAE sejam usados exclusivamente para compra de alimentos. Então, não posso usar recursos do PNAE para comprar utensílios de cozinha, material escolar ou qualquer outro tipo de necessidade que a criança tenha na escola. Esse recurso do programa da alimentação escolar é exclusivamente para comprar alimentos. Né? Mesmo assim, a gente sabe que pode, né, ter novos reajustes aí, devem ter novos reajustes aí ao longo do tempo, tá? Bom, como eu disse, a aquisição é exclusiva para gêneros alimentícios e tudo que o PNAE compra tem que ser comprovado mediante documentos fiscais. Então, nenhum processo pode ser uma compra simples, né, direta, como pegar o recurso e ir no supermercado que eu quiser e comprar. Então, os processos vão ter necessidade de fazer uma licitação, né, que é, na verdade, uma competição entre os fornecedores para verificar quem tem o melhor preço. Essa competição também faz com que os recursos sejam melhores aproveitados, né? Porque como a gente compra com a licitação grandes volumes, a gente consegue comprar com menores preços. Então, é o que normalmente muitas prefeituras fazem. Elas fazem licitação dos alimentos para todas as escolas do município e, com isso, elas conseguem comprar com um preço um pouco menor, tá? E o FNDE é o órgão que acompanha isso. Então, se as despesas elas não forem comprovadas, né, o FNDE pode bloquear esse recurso, estornar, descontar, parar de pagar, porque as prefeituras não estão prestando conta como deveria prestar, tá? Então, eu posso ter os recursos do PNAE suspendidos se eu não tiver o CAI funcionando. Lembra do CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, aquele que acompanha as escolas, que faz a fiscalização? Eles têm mandato, né? E esses mandatos devem ser seguidos, né? Então, se o município ou a escola federal ou a Secretaria de Educação Estadual não estiver prestando contas, né, de maneira exata para o FNDE, ele pode suspender, sim, bloquear os recursos, e aí o município vai ter que se virar sozinho com a merenda, tá? Outra coisa também que faz suspender os recursos é se o programa não tiver um nutricionista cadastrado naquele município ou estado. Então, o estado que tem escolas exclusivas, né, sendo abastecidas diretamente pelo estado, pelas secretarias estaduais, precisa ter nutricionista para isso, né? A mesma coisa é no município, eu preciso ter nutricionistas cadastrados para atender o sistema do FNDE, tá? Então, o FNDE repassa para as entidades executoras, né? São as secretarias, e ela presta conta para o FNDE. Esse ciclo pode ser rompido se alguma coisa não for inadimplente, ou não constar nota, ou não constar, né, documentos que comprovem que o recurso foi usado para esse fim, né?
Bom, essa aula de hoje a gente fez um início do que é o PNAE e de como a gente vai poder atuar na prática na escola. Essa disciplina é uma disciplina prática, práticas em alimentação escolar 1. Então, esse início que a gente teve hoje é para a gente entender como funciona o processo da alimentação escolar. Pessoal, até a próxima aula onde a gente vai trabalhar mais as vivências e práticas na gestão da alimentação escolar. Essas são as referências usadas na aula de hoje, todas elas têm o link para vocês poderem consultar esse material. Foquem principalmente nas legislações que a gente trabalhou, tá? São 2 páginas aqui de referência. Muito obrigado e até a próxima aula.